Ele nos transformou e vem trabalhando a cada dia nas nossas vidas. Aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, uma reflexão, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Certamente Deus quer ministrar aos nossos corações. Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, eu quero tomar esta passagem bíblica da cura de Naamã como base para o tema que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. O tema que o Senhor tratou ao meu coração e eu quero ministrar nesta noite, fala sobre processo. Primeiro o processo, depois o resultado. Fale comigo, primeiro o processo, depois o resultado. Quando falamos em processos, falamos em etapas. E essas etapas, ou processos, elas produzem marcas nas nossas vidas. Produzem muitas vezes cicatrizes na nossa vida. E quando nós abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor, desde o Gênesis, nós vemos que os homens de Deus, todos eles, antes de viverem o propósito de Deus, todos eles viveram, passaram pelo processo. Amém, queridos? Abraão passou pelo processo antes de viver o propósito de Deus para a sua vida. José passou por todo o processo, nós conhecemos bem a história, antes de viver o propósito de Deus para a sua vida. Moisés passou pelo processo para viver o propósito de Deus na sua vida. Nós, meus irmãos, nesse capítulo 5 de 2 Reis, nós temos um personagem bíblico, Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um general. Ele era um homem que tinha história, era um homem que tinha respeito no seu país, na sua nação.
era um homem considerado um herói na Síria. Por ele, Deus dera muitas vitórias a essa nação. A Bíblia diz que ele tinha um porém na sua vida. Ele era leproso. Sabemos que em Israel as leis concernentes à lepra eram intensas, apertadas. Na Síria eram mais flexíveis. Esse homem fica sabendo um dia que havia um profeta em Israel, e esse homem, esse profeta, ele orava, ministrava, e as pessoas eram curadas. Naamã decide ir, então, em busca dessa cura. E quando ele está chegando próximo à casa do profeta Eliseu lhe envia um mensageiro, dizendo-lhe: olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A Bíblia diz no versículo 11 que Naamã ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque ele queria o resultado. O resultado. Mas o Senhor estava conduzindo Naamã a um processo. A um processo. Para depois ele alcançar o propósito, o resultado. Meus irmãos, nós somos imediatistas. Nós queremos o resultado. Nós queremos a bênção, nós queremos a conquista, nós queremos o despojo da batalha, da guerra. Mas a verdade é que Deus trata conosco, e Deus nos leva primeiro ao processo. O profeta Isaías faz uma declaração, e eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 49 de Isaías, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: Ele fez de minha boca uma espada afiada. Isaías está falando de uma espada. E nós sabemos, meus irmãos, que existe todo um processo para a construção, para a produção, para a fabricação de uma espada. E o último processo é justamente afiar. Ela tem que ser afiada para que possa cumprir o seu propósito. E ele diz: olha, o Senhor me fez a minha boca como uma espada afiada. Ou seja, ele está dizendo que passou pelo processo. Passou pelo processo. E a Bíblia diz: na sombra de sua mão me acolheu, ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Uma flecha polida, escondida em Deus. Glórias ao Senhor. Alguém que foi trabalhado pelo Senhor, alguém que passou por um processo e agora está ali como uma flecha polida, como uma espada afiada. Aleluia, glórias ao Senhor, na aljava do nosso Deus. O processo pelo qual cada pessoa vive é distinto. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Mas eu quero te dizer, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. O processo que você está vivendo é diferente do meu, mas o Deus que está nos sujeitando aos processos, Ele é o mesmo. E Ele é o Deus que nos ama. E Ele é o Deus glorioso que está conosco em todo o tempo. E através dos processos aprendemos, porque os processos são pedagógicos. Precisamos aprender, precisamos sentar na sala de aula de Deus
E Deus traz o conhecimento que precisamos para que possamos ser os instrumentos, os vasos de honra para a sua glória, para o seu louvor. Através dos processos, somos conduzidos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos viver essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade de Deus, mas só através do processo. Só através do processo é que nós conseguimos alcançar essa vontade plena de Deus para a nossa vida. Glórias ao Senhor. Queridos, não viveremos o que Deus tem para a nossa vida, os planos de Deus, não viveremos o propósito de Deus, se nós não passarmos pelo processo. O processo, muitas vezes, passamos ele no vale, passamos ele na fornalha, passamos ele nas covas, passamos ele nas frustrações. Processos, meus irmãos, apontam muitas vezes para fracassos, para experiências dolorosas, amargas da nossa vida. Diga para o seu vizinho: não adianta se revoltar. Aleluia, estamos aprendendo, estamos na escola de Deus, para vivermos a vontade de Deus, para vivermos o plano de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Durante o processo, meus irmãos, nós nos depararemos com os porquês. Quantos porquês? Quantos questionamentos? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que está me acontecendo isso? Por que esse mal me sobreveio? O que foi que eu fiz? O que tu queres, meu Deus? E muitas vezes, queridos, na dor, na solidão, nós buscamos respostas, e as respostas, elas não vêm. Estamos passando pelo processo. Glórias ao Senhor nosso Deus. Imagine você, José, na prisão, dizendo: Senhor, o que foi que eu fiz? Por que meus irmãos me venderam? Por que eu vim parar aqui nessa nação? Por que eu deixei de ser filho para me tornar um escravo? Por quê? Quantas perguntas sem respostas. Quantos questionamentos. Naamã está fazendo os seus questionamentos. Ele está indignado. Não são os rios de Damasco melhores? São mais limpos do que este rio Jordão? Perguntas e mais perguntas. E muitas vezes você vai entrando num estresse, num cansaço, no esgotamento, por conta desses questionamentos. E eu quero te dizer nessa noite: descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Por quê, pastor? Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que não perdeu o controle, e Ele não perde o controle. É o Deus que está no controle da história da nossa vida. É o Deus que está no controle da situação, os seus planos e projetos, aquilo que Ele preparou para nós. Aleluia, está intacto nas mãos dEle. Glórias ao Senhor. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que esteve com José, que esteve com Moisés, o Deus que esteve com os profetas, é o Deus que está conosco, nos conduzindo pelos processos desta vida. Ele está no controle, e nós vamos viver tudo o que Ele tem para a nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes sopram ventos contrários, e o inimigo sabe muitas vezes como trabalhar, tentando nos levar ao desequilíbrio, ao desespero,
E eu venho te dizer, não se desespere. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Tem um processo, tem um processo. Se você fizer a lição correta, a lição certa, esse processo vai terminar, e aí você vai viver o propósito. O processo não é para sempre. O processo tem data e hora para acabar, e aí você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o objetivo de Deus. Deus não quer que você fique a vida inteira dando volta no deserto, uma vida inteira de processo. Não. É tempo de aprender, é tempo de crescer. É tempo, aleluia, de passar por todos os níveis que Deus quer que nós passemos para vivermos o que Ele tem. Deixa o Senhor trabalhar na tua mente. Deixa o Senhor, aleluia, trabalhar no teu interior. Há áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Nós nem imaginamos, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe os lugares, as áreas no nosso interior que precisam ser trabalhadas. Porque quantas vezes nós concluímos a nosso próprio respeito: eu já estou pronto. Por que eu não estou vivendo o que Deus me prometeu? Por que eu não estou vivendo o que Deus disse que eu vou viver? Eu já estou pronto. Já se passaram tantos anos. Queridos, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. É Ele que dá forma ao vaso. Ele sabe o estágio que você está vivendo. Ele sabe como nós estamos. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia, glórias ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em obra. O Senhor está trabalhando em nós. E o Senhor não é Deus de obra inacabada. O homem começa e deixa pela metade, deixa de qualquer jeito. A obra que Ele começou em mim, a obra que Ele começou em você, aleluia, Ele quer completar essa obra. E eu quero declarar: Ele vai completar em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, estava preso. Esta carta, queridos, é a carta da alegria. Quantas vezes ele usa o termo alegria: alegrai-vos, regozijai-vos. Ele está preso, mas está falando de alegria. Ele está preso, mas ele está dizendo: o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está trabalhando em nós. Ele está vivendo o propósito de Deus, porque passou por todo o processo. Mas pastor, ele passou pelo processo, está vivendo o propósito, mas ainda está preso. Sim, Deus está no controle. Ele está preso, mas ele não se considera preso de Roma. Ele não se considera preso de Nero. Ele se considera preso do Senhor Jesus Cristo. Ele está vivendo o propósito, ele está edificando, ele está sendo vaso, ele está sendo instrumento para a glória de Deus. Aleluia. O lugar onde ele está preso ali é o púlpito, onde ele ministra cartas para as igrejas, edificando, exortando, admoestando os irmãos. Está vivendo o propósito de Deus. Aleluia. Onde Deus o plantou, onde Deus o colocou. Deus é maior. Deus é maior que os teus questionamentos. Deus é maior que os teus porquês, do que
esse desespero, essa inquietação que você vive no teu interior. Cuidado com as vozes que chegam até você. Cuidado com as vozes que chegam até você, porque não te entendem, não entendem que você está vivendo um processo. Querem trazer direcionamentos para a tua vida que não são os direcionamentos de Deus para a sua vida. Glórias ao Senhor, aleluia. Queridos, seremos tentados na fase do processo a pular etapas. Quantas vezes o inimigo já soprou, dizendo: olha, vai por esse atalho, faz assim, segue por esse caminho, vai dar certo, você vai chegar, você vai alcançar a promessa. A palavra do Senhor nos mostra uma situação em que Davi foi tentado a pular uma fase, pular uma etapa, processo. Abissai chega para Davi. Davi já tinha sido ungido por Samuel como rei, mas quem estava no trono era Saul, e Saul estava perseguindo implacavelmente o Davi. Dias difíceis. Davi está ali com a promessa, Davi está ali com a unção, aleluia, um guerreiro, mas está vivendo o processo. Então Abissai, um dos seus homens de confiança, um dos seus homens valentes, chega para Davi e fala: olha Saul aí, é só você matá-lo. E aí o que acontece? Acaba esse processo, você se torna então rei. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro, vamos resolver essa situação agora. Saul está te perseguindo, está te ameaçando, não te deixa sossegado, e você tem uma promessa, você tem uma unção. Vamos resolver aqui a situação. Pula a etapa. Olha aí Deus te dando a oportunidade de você avançar uma fase. Queridos, a Bíblia diz: Davi contudo disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? 1 Samuel 26, 8 e 9. Aleluia. Não, eu vou viver todo o processo, eu vou tomar todo o cálice que eu tiver que tomar, eu vou trilhar todo o caminho que eu tiver que trilhar. Aleluia, glórias ao Senhor. Deus nos ama, Deus nos ama, e Ele sabe como tratar conosco. Um pai, por mais que ame o seu filho, sabe que o filho precisa respeitar os processos. Se não respeitar os processos, não vai estar pronto para poder assumir as responsabilidades que lhes são impostas. Queridos, vivemos uma geração imediatista, que foge de responsabilidade, de compromisso, uma geração artificial, uma geração rasa, sem profundidade. E Deus está tratando conosco. Aleluia, glória a Deus. Por que tanto choro? Por que tanta dor? Aleluia, por que tanto tempo? Essa é a tua conclusão. O Senhor está dizendo: processo, processo.
Aleluia, eu vou te colocar onde eu quero te colocar, mas você só vai chegar lá a hora que passar pelo processo, e quando você chegar, você vai permanecer. Glórias ao Senhor. Porque se você não passar pelo processo, você vai chegar e não vai permanecer. Você vai cair por terra, porque vai vir pressão sobre a sua vida. Vai vir situações que você não vai saber como responder, como reagir. Então é necessário viver isso. Quantas pessoas estão sendo aplaudidas porque chegaram? Quantas pessoas estão sendo aplaudidas porque alcançaram um determinado patamar? Mas a questão não é só alcançar determinado patamar, a questão não é só conquistar, a questão é permanecer. E como vai permanecer? Como vai permanecer? Aleluia, glória a Deus. Aqueles que vão permanecer são aqueles que cresceram primeiro para baixo, são aqueles que têm raízes, são aqueles que foram fortalecidos pelo Senhor, ganharam, aleluia, força, envergadura, foram forjados pelo Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito é o Senhor. A palavra para Naamã era: olha, se tivessem pedido para você alguma coisa difícil, você não faria. Olha o que o profeta está dizendo para você: ir se lavar lá no Rio Jordão. Queridos, às vezes nós estamos tão enfurecidos no meio do processo, que o nosso entendimento fica ofuscado. Nós não conseguimos tomar decisões corretas, nós não conseguimos pensar corretamente. Mas sempre Deus usa alguém, aleluia, para nos trazer ao alinhamento da sua vontade, da sua palavra. E Deus está nesta noite nos trazendo ao alinhamento da sua vontade, da sua palavra. Vem cá, filho. Deus está conversando conosco, Deus está tratando conosco, porque Deus tem planos na sua vida, Deus tem planos na sua vida. E os planos de Deus, aleluia, não serão frustrados na sua vida. O que Deus preparou para você, você vai viver o que Deus preparou para a tua vida. Você vai alcançar o que Deus te prometeu. Glórias ao Senhor nosso Deus. A tua vida será uma bênção, a tua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor, alegre-se nessa esperança. Glórias ao Senhor. Aleluia. Que você possa estar decidido a permitir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e você possa vivê-las em nome de Jesus. Depois de ser confrontados, porque Naamã se deixou ser confrontado, se permitiu ser confrontado, ele ouviu. Glória a Deus quando nós ouvimos. Glória a Deus quando nós ouvimos. Porque quantas pessoas no processo se tornam tão endurecidas que não ouvem conselhos, não querem mais aprender, não querem mais estar flexíveis na presença do Senhor. Naamã fez diferente. Não, Senhor, eu vou ouvir, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Ele foi até o Rio Jordão. O Rio Jordão, aleluia, descer. Glória a Deus. Quantas vezes nós temos que descer? Quantas vezes nós temos que descer alguns degraus para que possamos subir e viver o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ele teve que se desvestir. A lepra, meus irmãos, é horrível de se ver no corpo. Marcas. Aquilo era vergonhoso. Ali estavam os seus servos, ali estavam os seus comandados. Aleluia. Mas ele está obedecendo. Você
não consegue passar pelos processos sem obedecer. Oh, aleluia, glória a Deus. Obediência, obedecer. Aleluia, obedecer. E obedecer é você mortificar a tua carne. Obedecer, queridos, o processo difícil, porque você muitas vezes tem que renunciar para viver a palavra de Deus, para viver o que está escrito aqui. Glória a Deus. Hoje tem muito crente aí, mas que ouve a palavra, mas não são praticantes. E Deus está levantando um povo que vai morar lá no céu, mas um povo que se sujeita a Deus, um povo que resiste ao diabo, um povo que resiste, aleluia, às suas próprias vontades, para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Caminho da obediência. O caminho da obediência é o caminho da vitória. Glórias ao Senhor. Ah, nossa vontade. Você tem que lidar diante dos processos, você tem que lidar com a tua vontade própria. Que difícil. Que difícil. Naamã está no caminho da obediência. É um mergulho, é 2, é 3, é 4, é 5, nada está acontecendo. Ele olha para a sua pele, desejando o milagre, a transformação, a mudança, processo. Aleluia. Mas ele sobe o último degrau dessa escada do processo para viver o propósito. Glória a Deus. Quando ele dá o 7º mergulho, ele olha para a sua pele, e a sua pele, a lepra foi embora, a cura chegou, o milagre chegou, a vitória chegou, a bênção chegou, terminou o processo, agora é viver o propósito. Ele volta para casa limpo, são. Ele volta para casa com o seu milagre. Ele volta para casa para festejar, para celebrar. O momento do processo muitas vezes não é um tempo de festa, não é um tempo de celebrar. É um tempo de choro, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: o tempo da festa vai chegar. Aleluia, o tempo do resultado vai chegar, o tempo da alegria, o tempo de cantar, o tempo de celebrar, vai chegar em nome do Senhor Jesus. Mas vamos viver o propósito de Deus, vamos viver o processo de Deus na nossa vida antes. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus.